Olá pessoal, como vão todos? Estamos aqui novamente no canal Seguros e Sinistros ponto a ponto para apresentar para vocês o tema 1, seguro residencial e condomínios, hoje mais focado nos seguros residenciais, tá? Na segunda parte do Entendendo as Coberturas, tá? Nós vamos abordar algumas coberturas que são oferecidas pelos seguradores aqui, na média com o que é coberto ou o que é excluído, para que vocês tenham entendimento e evitem aquela tendência que a gente tem de só vender o produto para o cliente baseado no nome da cobertura. E por trás tem muito mais coisa a ser oferecida que pode auxiliar e muita coisa também que é excluída que nós temos que ter cuidado, tá? Então, eu já estou aqui com a minha colinha na mão. Vamos dar uma olhada no que eu estou propondo. Eu estou propondo aqui 4 coberturas para a gente analisar aqui. A primeira é a perda ou pagamento de aluguel, tá? Do imóvel. Tá? Como é que essa perda ou pagamento do aluguel ela funciona? Tá? Ela basicamente, o que ela garante é os valores de aluguel, mas às vezes a gente pensa assim, só aluguel, tem mais que aluguel. Tá? Ela paga também as despesas de condomínio, paga também imposto predial, tá? Voltados à garantia básica. Se a garantia básica for atingida, por exemplo, queda de raio, né? Incêndio, queda de raio e explosão, automaticamente está aqui também elencada a perda ou pagamento de aluguel. Tá? Agora, se eu tenho cobertura de vendaval na pólice, ela pode estar vinculada à cobertura de vendaval. Tá? Se eu tenho cobertura de alagamento, pode estar também vinculada à cobertura de alagamento. Tá? São aquelas condições assim que me impedem eu de usar o imóvel. Né? E aí tem duas questões. Quem é que usa o imóvel? O proprietário pode usar o imóvel ou o inquilino estar usando o imóvel. Tá? Então, a condição do proprietário, tá? Né? Se ele é o proprietário do imóvel, ele tem um inquilino lá, ele pode ficar impedido de receber os aluguéis. Né? Se no contrato estiver determinado que se por algum motivo desses o inquilino tiver que sair do local, né, cessa a locação. Então, nesse caso, passa o seguro a atuar, né, a perda de pagamento de aluguel e pagar para o proprietário. Tá? Também garante, tá, por exemplo, se o proprietário estiver ocupando o imóvel e ele precisa se mudar para um outro local, precisa fazer uma mudança, levar bens dentro da sua residência, essas despesas também são cobertas. Tá? Então, é muito mais do que simplesmente o nome, né? Perda ou pagamento de aluguel. Né? Agora, se o proprietário faz essa cobertura, né, no caso, o seguro seja contratado para atender o inquilino, tá? O inquilino do imóvel, tá? Vai garantir o pagamento de aluguel ao proprietário do imóvel, né, caso seja obrigatoriedade de continuidade, tá? Ou seja, aí, se houver um evento desses cobertos e o inquilino não conseguir mais utilizar o imóvel, tá? O proprietário cessa o recebimento da locação pelo contrato, mas passa a receber aqui pela pólice. Tá? Sempre lembrando, tem que haver um risco da cobertura básica sendo atingido, ou então vendaval ou aluguel, por exemplo. Tá? Como é que funciona o pagamento disso? Via de regra, as seguradoras pagam até 6 meses. Você destaca uma verba, tá, na cobertura, que é baratíssima, diga-se de passagem, destaca aquela verba vai ser distribuída 1/6 a cada mês, tá? Seja para que tipo de cobertura for, 1/6 a cada mês, tá? Ou até que o problema cesse, né? Voltamos ao contrato, então cessa ali. Senão aquela verba vai ser dividida por 6 e vai ser entregue 1/6 a cada mês. Tá? Ou seja, é um belo mecanismo de proteção para o proprietário. Seja ele o ocupante do imóvel, seja ele
entregando o imóvel para o inquilino usar. Tá? Então são mecanismos muito interessantes nesses casos, né? E uma bela proteção, porque há muitos clientes, né? Essa é uma outra mote de venda, né? Tem clientes que, segurados nossos, que vivem, né, de imóveis locados, por exemplo, né? Então isso é um mecanismo de proteção para eles também, não é? Ok? Segunda cobertura, dano elétrico, tá? O que cobre o dano elétrico, tá? O dano elétrico, tá? Ele cobre danos causados a máquinas e equipamentos, basicamente isso, tá? Ou instalações eletrônicas ou elétricas, tá? Ou instalações eletrônicas ou elétricas, devido ao quê? Variação anormal de tensão, sobretensão ou subtensão, tá? Curto-circuito, calor gerado acidentalmente por eletricidade, tá? Descargas elétricas, tá? Eletricidade estática, que pode acontecer, mas é mais raro, e a queda de raio. Tá? Aí o pessoal pergunta, mas a queda de raio, nós temos uma cobertura de queda de raio, mas às vezes a queda de raio pode acontecer do outro lado da rua, né? E o efeito dela, atingir o nosso imóvel, só vai atender se nós tivermos cobertura de dano elétrico. Se vocês viram a parte 1 do Entendendo as Coberturas, que eu coloquei para vocês já no passado, em vídeo passado, vocês vão entender melhor a condição da queda de raio. Tá? Agora, o que não cobre? Tá? Coisas assim que são óbvias, né? Dano mecânico a algum equipamento que seja elétrico, se não for por tensão anormal, por tudo aquilo que eu acabei de explicar, né? Aí é manutenção, tem que dar manutenção ao equipamento, né? Desgaste natural, né? Corrosão, oxidação, né? Isso não é evento de causa súbita e imprevista, né? Então não tem como ser risco coberto e passa a ser aqui para o quadro do riscos excluídos, tá? Aqueles itens dentro dos componentes elétricos que são passíveis de manutenção constante ou troca constante. O que é? Bateria, fusíveis, tá? Esses componentes que sempre vai haver a necessidade de troca periódica, resistência, tá? Resistências, todo mundo pensa em resistência em chuveiro, mas existem sistemas de aquecimento, né? Existem resistências que estão fazendo parte hoje de, por exemplo, acredite se quiser, de geladeiras, né? Resistências de aquecimento que fazem parte também dos fogões, né? São coisas que são substituídas com razoável frequência em função de uso, né? Então não fazem parte da cobertura. Tá? E a outra questão que está acontecendo também são os danos elétricos decorrentes de subtração, né? Às vezes o meliante rouba fios ou cabos na rua, acaba causando um curto-circuito na rede e danificando internamente. Tá? Se foi decorrente de subtração de cabos, tá? Ou de para-raios, por exemplo, tá? Isso é um risco excluído. Tá? Ou seja, o evento tem que ser uma coisa mais, digamos assim, não vou chamar natural, mas mais de causa súbita e imprevista. E isso aí pode ser imprevisto por nós, mas não faz parte do dia a dia. Né? O roubo, né, nessa condição não se enquadra nessa situação nossa aqui de cobertura de dano elétrico. Tá? A cobertura de desmoronamento, tá? Essa é muito interessante. Tá? Pode parecer assim uma coisa assim muito rara. É raro, mas quando acontece, né, causam eventos assim de considerável magnitude. Tá? Destaca-se uma verba para ela e os danos são cobertos, são danos materiais de natureza súbita e imprevista. Tá? E, obviamente, então, de condição acidental. Tá? Também cobre desabamento total ou parcial de estruturas que fazem parte do imóvel. Tá? Então, desmoronamento de quê? Muro de divisa, por exemplo. Tá? Às vezes a gente tem algum problema nos muros, tá? Ou às vezes até decorrente de ventos fortes. Tá?
pode acontecer se não conseguir cobertura na cobertura de vendaval, tá? Os muros são cobertos, tá? Afundamento de solo, tá? Elemento estrutural que pode haver desmoronamento, como parede, coluna, né? Pilares, vigas, laje, piso, teto, isso tudo também é risco coberto, tá? Demolições ou reconstrução ou reforço estrutural, desde que caracterizada a iminência do desmoronamento. Ou seja, se está se vendo que a coisa é iminente, que vai cair, então paga-se as despesas de contenção. Ou seja, na realidade, o que está se fazendo? Está se fazendo o pagamento da despesa de contenção para que o prejuízo não aumente, né? Então, essas despesas podem ser pagas tranquilamente, tá? Despesas decorrentes de medidas tomadas para a redução dos prejuízos cobertos, já comentamos, né? Desentulho do local também é despesa paga, né? Desde que seja um evento, né, coberto. Aí as despesas de desentulho acontecem sem problema. Agora, o que o desmoronamento não cobre, né? Qual é o risco excluído aí dessa condição, tá? Aquelas coisas miúdas, né? Revestimento e forro, marquises, tá? Artigos de decoração, efeitos artísticos e esculturas. Muitas dessas coisas estão apensadas às paredes ou ao teto, tá? Então essas condições aí, esses detalhes de acabamento, vamos dizer assim, são riscos excluídos, tá? Porque não dá para caracterizar isso como desmoronamento, tá? Danos causados a fundações, o alicerce e ao terreno, tá? Esses danos, não confunda o afundamento, tá? O afundamento é outra coisa, né? O afundamento pode ser do terreno, mas aí ele tem uma causa outra, né? Falha de construção também não é, porque se houve uma falha na construção e houve o desmoronamento, a condição é voltar a quem fez a construção, né? Então, a falha de construção, fadiga de material, erro de projeto, vício próprio, dano pré-existente, isso nada é súbito e imprevisto, né? A gente sabe que se isso está lá, mais cedo ou mais tarde vai acontecer, né? Essa condição de desmoronamento, então, tem essas características, tá? Verba destacada, obviamente tem uma franquia, uma participação, né? Mas dependendo da condição ou da geografia do local, ela pode ser muito interessante de ser contratada, tá? Aí, evidentemente, que carece de a visita ao local para a gente ter uma condição melhor de entender isso, né? E, por último, nós temos aí o impacto de veículo terrestre, tá? Qual é a utilidade do impacto? Garante para o imóvel do segurado, né, o ressarcimento de despesas por impacto involuntário, porque se for voluntário não é súbito nem imprevisto, né, houve má fé aí, né, seria um impacto involuntário decorrente de veículo terrestre, tá? Mas não precisa ser veículo com tração, pode ser o veículo sem tração. Daqui a pouco um veículo perdeu, por exemplo, um reboque, e o reboque sem controle atinge, por exemplo, quase sempre o impacto de veículo acaba acontecendo aonde? Nos muros das residências frontais, né? As cercas, né? Os pórticos de entrada, essas são quase sempre os locais, né? Então, uma carreta dessas ou se liberou, se soltou, né, do veículo que está fazendo a tração, também faz parte da cobertura. Tá? O que não cobre? Bens ao ar livre. Tá? Bens ao ar livre. Aqui, o pessoal pode perguntar assim, mas o muro não é um bem ao ar livre? Não, o muro, a estrutura faz parte do risco. Bem ao ar livre, eu estou falando, por exemplo, daqui a pouco, se você coloca, por exemplo, uma estrutura decorativa no meio do terreno, por exemplo, um chafariz ou uma estátua, por exemplo, tá? Isso é um bem ao ar livre, tá? Exceto aqueles devidamente incorporados ou fixados ao imóvel, né? Soltos ali no pátio é uma coisa, né? Preso contra as paredes ou contra os pórticos de entrada do imóvel é outra, tá?
Danos causados a veículos, tá? Quando conduzidos pelo empregado do segurado. Aí não há caracterização, né? Porque aí o impacto de veículo foi feito por um funcionário do segurado, não tem cobertura, tá? Ou se for por veículo do segurado, também não tem cobertura, tá? E também não tem cobertura os veículos aéreos, né? E seus componentes. Aí a gente bota o avião, o helicóptero e suas partes, seu desprendimento. Hoje também nós temos um outro tipo de aeronave que é chamado de drone, né? Balões, tá? Essas são coisas que não é um veículo terrestre, não é? Também a mesma coisa, lançamento de verba, tá? Com alguma participação, com uma franquia ou participação do segurado, tá? Então são coberturas interessantes, né? Que quando bem entendidas são mais fáceis de serem apresentadas para o cliente, né? Então ficamos por aqui hoje. Se gostaram, deem um like, acompanhem, façam a sua inscrição no canal, porque esses vídeos são consecutivos, é como se fosse um estudo, a ideia é essa. Então, a sequência, vocês têm, logo acima da minha imagem, vocês têm lá um ponto onde, se vocês clicarem, vocês vão direto às playlists, tá? Onde esses vídeos estão colocados na sequência. Então pode ser feito um estudo por ali, né? Cada vídeo desses tem de 12 a 15 minutos, então eu acho que vale a pena, na minha opinião. Se gostarem, inscrevam-se, tá? Ficamos por aqui hoje. Muito obrigado. Fiquem com Deus.